Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Dalto, sou professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho e hoje nós estaremos dando continuidade da nossa aula número 7 da parte 2 e também a nossa apostila do capítulo 7. Então, vem junto comigo tirar todas as suas dúvidas sobre solos. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Geografia do Brasil. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre solos, né? Mas a sua segunda parte. Na sua apostila também é o capítulo número 7, tá bom? O último capítulo dessa unidade número 1 da sua apostila, né? Então, hoje nós temos como objetivos falar sobre a conservação dos solos agrícolas e também dos principais tipos de solo do Brasil. Aqueles que possam cair na sua prova, tá bom? Como é de costume no final da aula, nós vamos deixar um resumo de todo o conteúdo, né? Vamos fazer um exercício resolvido juntos e deixarei 3 exercícios propostos na sala do Class. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos ver os principais conceitos, os principais conteúdos que nós vimos durante a aula anterior sobre solos, mas da parte número 1. Então, pessoal, nós vimos que o solo, para a sua formação, nós precisamos principalmente sobre um clima, sobre o tempo, o relevo, a matéria de origem e sobre os organismos, né? Lembrando que os organismos são os organismos vivos, né? Aqueles que vivem sobre os solos, né? Principalmente a minhoca, daí no caso, alguns animais também são muito importantes para a formação do solo também. Lembra-se que os solos mais férteis, eles estão principalmente em climas quentes e úmidos, né? E o tempo também dele é muito importante. Por quê? Para um solo ele ter uma boa qualidade, ele precisa de tempo, de milhares ou de milhões de anos até ele chegar a ter sua boa qualidade para um plantio. E também o relevo, ele é muito importante. Haja vista que os principais solos mais férteis, eles estão em localizações onde nós temos os relevos melhores, né? Ou seja, aqueles relevos que já foram desgastados. Lembrando-se que as altas montanhas, os morros, geralmente eles têm um solo um pouco mais pobre, né? Como nós podemos dizer, né? E na imagem do lado, pessoal, nós temos o solo primitivo, o solo jovem e o solo maduro. Ou seja, aqui nós temos as características, ou nós podemos também dizer as fases do solo, né? Então, nós temos aqui, como vocês podem ver nesse cinza, a rocha, e a rocha ela vai diminuindo com o passar dos milhões de anos, até nós temos um solo maduro ou um solo adequado para a agricultura. Nota também que nesta figura, pessoal, nós temos o que? A precipitação, ou seja, a precipitação de chuvas, pessoal, ela é muito importante para que nós tenhamos um solo de ótima qualidade, né? Então, os solos, geralmente, eles começam com uma simples rocha, né? A rocha ela vai se degradando ao longo dos milhares, milhões de anos, até nós temos o solo maduro. Nós vamos ver também nesta aula, pessoal, sobre a terra roxa, que está aqui sobre o norte, sul, leste, sudoeste do Mato Grosso do Sul e oeste também de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, que ele teve sua diferenciação para ele chegar até um solo maduro, por causa que ele se chama de solo de terra roxa ou também terra roxa somente. Então, vamos dar agora continuidade à nossa aula. Então, pessoal, o primeiro tópico que nós temos aqui para falar sobre a conservação dos solos, nós temos o combate à erosão, né? O combate à erosão, pessoal, ela é utilizado não somente na agricultura, como é o nosso foco nesta aula, mas também perante os rios para ele não causar mais danos à natureza, né? Por exemplo, uma enchentes em alguma determinada localidade, nós temos uns rios ou até mesmo alguma área mais sensível, né? Então, esses locais, geralmente, eles usam técnicas. Entre as técnicas que é utilizadas são as curvas de nível, né? Daí, no caso,
para tentar frear ou para tentar evitar um maior dano, não somente à natureza, mas também para evitar também a erosão. Então aqui, como nós temos nessa imagem, vocês podem ver que nós temos algumas áreas verdes e entre elas nós temos as curvas de níveis, né? Ou seja, as curvas de níveis, elas têm como uma técnica mais importante de segurar a água para ela não descer muito rapidamente, né, sobre os solos e acabar provocando a erosão. Então, as curvas de níveis não é somente utilizado no campo, na agricultura especificamente, mas também nós temos algumas outras localidades, principalmente em alguns conjuntos, em alguns bairros que acabam criando, né, ou acaba se formando, principalmente próximos aos rios. Outra técnica, pessoal, também utilizada para a conservação dos solos é o reflorestamento, né? A falta de vegetação, ela pode provocar a ocorrência da erosão. Sim, o reflorestamento, ele é muito importante, não somente nas beiras de rios, né, que nós temos que ter aquelas distâncias, né, de algumas áreas verdes para proteger os rios, né, mas sim em outras localidades, como que a gente podemos ver aí, as altas montanhas ou os morros também são muito importantes que eles não sejam retirados a floresta ou a mata nativa que tenha naquela localidade, que pode trazer grandes problemas urbanos, né. A gente sempre vê, principalmente durante as épocas de chuvas, né, que aqui no Brasil, em algumas regiões, principalmente na época do verão, alguns deslizamentos de morros, né? A hora que a gente acaba percebendo durante a reportagem, né, nos meios de comunicação, que a gente percebe o quê? Que a área verde, né, ou seja, aquela floresta nativa que tinha naquela localidade, ou a mata que tinha naquela localidade, ela não existe mais, ou seja, a população ela acabou o quê? Indo para aquela localidade, tirou toda a vegetação que tinha naquela localidade também e acabou o quê? Fazendo as suas casas ou até mesmo os barracos daí no caso, né? O que acarretou o quê? Na erosão daquela localidade, provocada pela chuva, mas também provocada pela falta da mata nativa, onde que ela acaba o quê? Absorvendo parte da precipitação de chuva e acaba o quê? Também segurando o solo daquela localidade. Por isso que o reflorestamento ele é muito importante, não somente em rios, né, na beira de rios ou de lagos, enfim, né, de todas as áreas também aquáticas, né, mas também nos altos morros também, ou até mesmo em algumas áreas mais inclives, né, que pode acabar provocando grande erosão pela falta do reflorestamento ou por falta da mata nativa naquela localidade. Outros meios também de conservação dos solos, pessoal, que é muito importante que nós tenhamos na agricultura, é o processo de rotação de cultura. Ou seja, é um processo que você colhe um produto, planta um outro, colhe um produto e planta outro. É a área de plantações que pode ser divididas em partes, de forma que uma delas ficará sempre repouso. Então, eu vou plantar numa localidade, a hora que eu colher, eu deixo este solo ele acabar se recuperando durante algum tempo e eu planto no outro. A hora que eu plantar no outro, estiver colhendo no outro, eu vou e planto no outro. E assim sucessivamente, tá bom? Para o solo conseguir se recuperar, né? Hoje em dia, as agriculturas, né, os agricultores principalmente, né, e a partir de grandes tecnologias nos dias atuais, nós temos os fertilizantes agrícolas, né, que ele ajuda o quê? Na conservação do solo e ele ajuda na recuperação mais rápida do solo, né? Porém, nós sabemos que tem algumas localidades sobre o território brasileiro, principalmente onde está a floresta amazônica, que durante muitos anos ela foi desmatada para a expansão agrícola, ou seja, a soja, o milho, que foram o quê? Destinadas para aquela localidade, né? Ela era muito importante e é presente ainda na região do centro-sul brasileiro, mas ela acabou indo principalmente para a região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul do Amazonas e do Pará também. Porém, observou-se que aquele solo ele é muito pobre. Mesmo com os fertilizantes, pessoal, não se consegue se recuperar rapidamente a todos os nutrientes
para aquele solo. Por isso que é muito importante deixar todo o solo, toda a camada do solo descansar durante um certo período, né, pessoal? Para eles estarem aqui conseguindo depois estar plantando e tendo uma boa colheita. Então, por isso que a rotação de cultura ela é muito importante, né, para a conservação do solo. Um outro processo também para a conservação dos solos é a lixiviação do solo, que é um processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais. Como que esse processo ocorre? A partir do desmatamento ou a queimada de alguma determinada localidade, esse solo acaba ficando exposto ao tempo, né? Ou seja, a chuva, sol, clima quente ou clima frio. Então ele acaba provocando a partir das chuvas que ele lava, por isso que ele chama lixiviação. Ele lava esse solo, ele não consegue o quê? Mais acabar voltando a ter aquela vegetação que ele tinha anteriormente, né? Então ele acaba tendo o que? A lixiviação. E um dos processos mais comuns durante a lixiviação, pessoal, como eu já coloquei no texto, é a erosão, né? Então ele acaba tendo uma erosão e esse solo acaba ficando muito pobre em nutrientes. E com o tempo ele pode causar grandes danos à natureza, né? E não tem mais como nem a agricultura utilizar este solo e nem também a vegetação não consegue também se regeneralizar nesta localidade, né? O próximo tópico sobre a conservações do solo é a salinização dos solos, né? Que é o processo excessivo de acúmulo de sais minerais, estes geralmente provenientes das águas pluviais, oceânicas ou aquelas utilizadas na irrigação agrícola. Isso, pessoal, é mais comum principalmente na irrigação agrícola. Ou seja, os agricultores acabam deixando o esguicho, né, de água ali, às vezes a noite toda, a manhã ou a tarde toda, forma aquelas poças de água que não consegue mais infiltrar sobre o solo. E também, dependendo da temperatura, não consegue evaporar também e acaba tendo a salinização, ou seja, os sais do solo ele acaba surgindo sobre a camada do solo e acaba ficando com este tom mais branquinho, mais amarelado. Ou seja, o solo acaba mudando as suas características pelo excesso de água utilizadas principalmente para a irrigação da agricultura, né? Ou seja, depois os agricultores não conseguem mais utilizar esse solo. O solo também ele acaba ficando pobre em nutrientes, nem a vegetação, nem para o plantio de agricultura é utilizado este solo. Por isso que é muito importante os agricultores terem um acompanhamento, principalmente dos agrônomos, né? Para eles saberem o tempo e o período adequado para eles utilizarem a irrigação na agricultura. Um outro ponto também muito importante, pessoal, para a conservação dos solos são as curvas de níveis, que ficam ordenadas perpendicularmente à inclinação da encosta e ajudam a conservar os nutrientes do solo, imprescindíveis para o sucesso da plantação. Além disso, ele ajuda a equilibrar a velocidade da água da chuva, evitando que o cultivo perca também os minerais, ou seja, então as curvas de níveis elas são muito importantes. Além dela ajudar a segurar a água, né, pessoal, durante principalmente as épocas de chuva, elas ajudam também a segurar os minerais que aquele solo tem, para não ir diretamente para os rios também. E ele ajuda também a combater a erosão, como nós vimos bem lá no comecinho da aula também. Então, ele é muito importante, como vocês podem ver aí nas imagens, esse processo de curvas de níveis, pessoal, é utilizado principalmente na agricultura, principalmente, né? Eles fazem essas técnicas, geralmente, entre um plantio e o outro, de uma determinada tipo, né, de plantações. E também, eles usam as curvas de níveis também nas pastagens também, para segurar os nutrientes daquela pastagem, para segurar também as águas, para não ocorrer o processo de erosão.
Um outro também, pessoal, meios para utilizar a conservação dos solos é o terraceamento, né, da lavoura. É uma prática de combate à erosão fundamentada nas construções de terraços com o propósito de disciplinar o volume de escoamento das águas das chuvas, né? Este modelo, pessoal, é utilizado principalmente lá na China e na Índia, onde nós temos o clima de monções, principalmente. Mas aqui no Brasil também utiliza-se, né? Principalmente sobre o Rio Grande do Sul, né? Algumas áreas sobre o Rio Grande do Sul, onde nós temos o cultivo principalmente de arroz. Por que o arroz? Porque o arroz geralmente ele precisa ficar em áreas, né, alagadas, né, para ele ter uma grande produtividade, né? Então eles acabam utilizando o método de terraceamento para eles terem um sucesso na colheita, daí no caso de arroz. E também ajuda, né, a segurar os minerais do solo e não deixando provocar grandes erosões no solo, principalmente durante as épocas de chuva. Então, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre os solos do Brasil. Lembrando que eu vou passar para vocês somente os principais tipos de solo que nós temos sobre o território brasileiro. Existem alguns outros, porém eles não são cobrados no vestibulares ou no Enem. Esses que eu vou apresentar, sim, esses já apareceram nos principais vestibulares e já foi cobrado também no Enem em alguns anos anteriores. Então, nosso primeiro tipo de solo é o massapé, que ele é encontrado na região leste do Nordeste brasileiro. Lá naquela região, pessoal, aonde houve o processo de colonização do território brasileiro. Lá onde eles começaram a plantar principalmente a cana-de-açúcar sobre o território brasileiro, né? Então, o solo massapé é um solo formado a partir da decomposição de gneisses de tonalidade escura, como o calcário e o filito. É caracterizada pela elevada fertilidade, então a fertilização dele é muito elevada, por isso que nós temos grandes plantações até os dias de hoje de cana-de-açúcar e principalmente agora após o período quando houve o desenvolvimento de irrigação, houve o plantio principalmente de frutas, né? Vários supermercados quando nós vamos, principalmente melão, melancia e uva, né? São dessas regiões que acaba vindo essas frutas. Lá da região Nordeste, acaba vindo até os supermercados aqui da região Sul, pela sua terra de alta fertilidade e também pelas temperaturas elevadas, né? Possui cor escura em razão de sua formação ser proveniente da decomposição de rochas, como gneisses escuros, né? E como também eu já disse, o calcário e o filito. Então, o massapé, as características principais deles que vocês têm que saber, aonde que eles se localizam? Na região leste do Nordeste brasileiro. Então, é um solo que já está sendo utilizado há muitos anos, né? O outro solo também proveniente sobre o território brasileiro se chama alúvias, né? Que é um solo muito fertilizado também, né? Tem um bom índice de fertilização e é muito utilizado principalmente na cultura de arroz e feijão. Arroz, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, né? Porque esses nutrientes vêm de uma localidade para outra, para naquela local que geralmente se encontra áreas mais alagadas e é muito importante para a produção de arroz. Então, os solos aluviais são formados a partir da sedimentação em planícies de materiais transportados pelos rios e também pelos ventos. Esse tipo de formação de solo é muito comum em zonas alagadas, como eu disse mesmo, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, várzeas e vales por todo o Brasil. Então, todo o território, para você precisar plantar, principalmente o feijão e o arroz, nós temos que ter algumas áreas alagadas ou áreas bem úmidas. E esse solo, o aluviais, ele é muito importante para esse tipo de agricultura. O outro, pessoal, que nós temos se chama salmourão. O salmourão é um solo pouco fértil, encontrado principalmente sobre o centro-sul brasileiro. Mesmo não se tratando de um solo extremamente fértil, é com níveis de acidez maior que os outros tipos de solo, se recebe o tratamento adequado, né? Pode ser utilizado para a agricultura. Como eu já disse mesmo, ele é encontrado principalmente sobre o centro-sul brasileiro. Ele é um solo muito pobre, tem pouquíssima fertilidade,
Porém, com as tecnologias atuais, os agricultores acabam utilizando de muitos fertilizantes para se adequar, principalmente a questão de aridez sobre o solo, né? A aridez ou a acidez do solo, ela é muito regulada a partir de uso de fertilizantes. Então, esse tipo de solo é encontrado em alguns pontos da região centro-sul brasileira. E o último, pessoal, que é muito, comum, principalmente sobre a nossa região, que nós estamos aqui na UEL, na região aqui de Londrina, é a terra roxa, né? A terra roxa é um tipo de solo que, apesar do nome, possui uma coloração avermelhada, né? É um solo argiloso e muito fértil. Está entre os tipos de solo mais férteis do mundo, né? Sua coloração é causada pela formação a partir de rochas basálticas e apresenta de magníticas e ácidos de ferro, ou seja, a partir de magma, né? Lembrando que a Terra Roxa ela se originou principalmente a partir do magma dos vulcões que existiram alguns bilhões de anos sobre o território onde nós estamos. É encontrado especialmente na região sul, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e Goiás também, alguns pontos, de Goiás também. E também oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É encontrado também na porção leste do Paraguai e também da Argentina. Então, esses são os principais tipos de solos encontrados sobre o território brasileiro. Finalizando a nossa aula, pessoal, resumo da aula, a gente viu os principais processos de conservação do solo, que são vários, eu preciso que vocês guardem eles, que são o combate à erosão, o reflorestamento, rotação de cultura, lixiviação do solo, salinização do solo, as curvas de níveis, o terraceamento. E também agora, por último, a gente viu os principais tipos de solo, sobre o território brasileiro, que são os que mais acabam aparecendo nas suas provas, que é o massapé, aluviais, o salmourão e a terra roxa, que nós temos aqui sobre o norte do estado do Paraná. Então aqui eu trouxe uma questão, que é do Enem de 2018, e a pergunta é a seguinte: a imagem acima retrata um processo erosivo que associa-se às chuvas. Então ele quer saber qual é o processo erosivo que está acontecendo nessa imagem. Então nessa imagem a gente tem que analisar que existe um morro sobre ela e existe uma área também de mata sobre ela, porém a parte mais de baixo, a parte mais embaixo, nós temos já algumas populações, algumas moradias populares nessas áreas. Aí as alternativas é A, pela remoção da vegetação, B, pela fixação do terreno argiloso, C, pelo nivelamento do relevo, D, pela intemperização química e pela saturação do solo. Então ele quer saber qual é o processo erosivo que causou este deslizamento neste morro. Então pause o seu vídeo para vocês estarem fazendo essa questão e depois vocês voltam para ver a alternativa correta. Então, a alternativa correta, a alternativa E, pela saturação do solo. Por quê, pessoal? A gente pode ver a partir dessa imagem que o solo, ele não é um solo rico, pela imagem dele, que é um solo mais claro, não é um solo como nós temos aqui na região norte do estado do Paraná, que é da terra roxa, e ele está o quê? Saturado só, porque houve muita precipitação na localidade, houve muito o quê? Mudanças das suas características gerais, principalmente ao seu redor, não propriamente aonde está a mata, mas sim ao seu redor, o que acaba provocando toda a sua saturação, ou seja, o seu fortalecimento do solo. Então, mesmo que as casas não estejam completamente sobre os morros ou sobre as montanhas, mas só de vocês estarem construindo essas casas em volta já acaba provocando um movimento de saturação do solo, ou seja, o solo se saturou, o solo acabou provocando o seu deslizamento. A alternativa A não pode ser pela remoção da vegetação. Não, a gente viu que onde houve o deslizamento, não houve a remoção da vegetação. A alternativa B, pela fixação do terreno argiloso. Não temos essa característica de terreno argiloso, não existe essa fixação,
sobre o terreno argiloso. C, pelo nivelamento do relevo. Não, pessoal, não tem nenhuma característica relevante sobre que seja esse deslizamento pelo nível de relevo, né? O seu nivelamento, ou seja, se o seu relevo ele é muito declinável ou não, né? E a alternativa D, pela intemperização química, ou seja, houve alguma composição, algum intemperismo químico para ver esse deslizamento? Não, pessoal. Só olhando a imagem a gente não consegue ter essa informação. O que o exercício quer que você veja a imagem e dê a resposta, o que você está vendo, o que você está analisando. Então, essa parte sobre intemperização química, não. A gente não teve os instrumentos, a gente não tem essas características durante o texto da pergunta. Se a pergunta tivesse dado essas características, aí sim poderia ser pelo intemperização química. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos fazer um resumão da apostila 1. Então, eu vou fazer um resumo de aproximadamente 30 minutos com vocês sobre os principais tópicos da nossa aula 1 até a aula 7. Então, até a próxima aula, pessoal, peço para vocês estarem fazendo exercícios da apostila, que é o capítulo 7, que nós já finalizamos hoje. Leia e releia a apostila também quando for necessário. Veja e reveja quantas vezes forem necessárias esta aula também. E caso vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, não deixe de vocês estarem mandando mensagens para mim, seja nas minhas redes sociais ou por e-mail também. Aguardo vocês na nossa última aula da nossa apostila número 1, que vai ser o resumão. Depois vocês vão ter um descansinho de alguns dias de umas férias. Abraço.